respondeu a eles: vocês querem me abandonar por causa disso? Jesus estava dizendo: vocês querem me abandonar porque eu corrigi vocês? O que é que acontecerá se vocês verem o Filho do Homem subir de onde ele estava? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhe dou são palavras de vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creram em mim. E Jesus disse isso porque já sabia que desde o começo quem eram os que iriam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. E Jesus continuou: foi por esse motivo que eu lhe disse a vocês que só pode vir a mim as pessoas que o Pai enviou. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus os abandonaram e não acompanharam mais. Então Jesus perguntou aos 2 discípulos: será que vocês também não vão com eles? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos nós? Quem nós vamos seguir? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Deus. Amém. E Jesus ele respondeu: fui eu que escolhi todos vocês e os 12. No entanto, um de vocês é diabo. Jesus ele estava falando de Judas. Mas eu quero que você preste atenção na resposta de Pedro. Quem nós vamos seguir, Senhor? Para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Jesus, o Evangelho, o próprio Jesus, ele te pergunta: vocês também não vão com aqueles que estão abandonando ao Senhor nesse momento de crise? O apóstolo André Ricardo, ele disse uma coisa muito interessante: essa quarentena não está afastando os cristãos, ela está mostrando os cristãos que estão afastados. E esse momento em que os discípulos, em que a multidão foi para perto de Jesus, eles foram com fome, mas Jesus fez aparecer quem eram os verdadeiros. Por causa do ensinamento deles, muitos seguiram, só os 12 que ficaram com eles. E por isso Jesus disse: só pode vir a mim a quem o Pai enviou. Os 12 discípulos, com certeza, foi o Senhor quem enviou. Que nessa noite a sua resposta ao Senhor não seja simplesmente como a multidão que virou as costas e foi embora, mas que a sua resposta seja como Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Diga para o Senhor: Senhor, a quem nós vamos seguir se só Tu és o caminho? Quem nós vamos adorar se só Tu és o Deus, Pai? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, só Tu és o pão do céu, só Tu és o caminho. A sua resposta seja essa para o Senhor essa noite. Em João 15,16, o Senhor disse: não foram vocês que escolheram a mim, eu que escolhi a vocês. Sinta-se privilegiado, o Senhor te escolheu, o Senhor me escolheu. Só podem vir a Jesus aquele que o Pai enviou. Você é um enviado de Deus, querido. Talvez você está desanimado, tentando fugir da presença de Deus. Que a sua resposta possa ser não como a da multidão, mas como a de Pedro: Senhor, só Tu és o caminho de vida eterna. Nós queremos seguir a Ti, Senhor. Vamos orar ao Senhor e que nessa noite você possa dar o Teu melhor, Senhor. Amém. Aonde você estiver, fala: Senhor, eu quero voltar para os Teus caminhos. Talvez você fez como a multidão, você fala: Senhor, mas eu quero voltar, Jesus. Eu quero dizer como Pedro: Tu és o caminho, Senhor, eu quero seguir a Ti. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós Te agradecemos, Pai, por essa palavra. Nós Te agradecemos, Jesus, porque Tu és o Deus. E nós queremos dizer ao Senhor: só Tu és o Rei, Pai. Só Tu és o caminho, Senhor.
Senhor tens as palavras de vida eterna para nós, para que possamos viver. Nós queremos a vida do Teu Espírito em nós, o mesmo Espírito que capacitou Jesus como forma humana, possa ser esse Espírito a nos capacitar. Nós queremos esse Espírito, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor. Nós reconhecemos que Tu és o Rei. Nós reconhecemos que não há outro caminho. E é por esse caminho que nós queremos ir. Esse caminho chamado Jesus. Esse caminho chamado Cristo vivo. Esse é o caminho que nós queremos seguir, Senhor. Pra onde eu irei, se só Tu és o caminho, a quem eu adorarei, se só Tu és o Rei. Pra onde eu irei, se só Tu és o caminho, a quem eu adorarei, se só Tu és o Rei. Só Tu és o Rei, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que sem santidade ninguém verá o Senhor, Pai. Sem santidade nós não veremos ao Senhor, Jesus. Por isso, gere fogo na nossa alma. Gere fogo em nós, Senhor. O fogo do Teu Espírito, o fogo que nos vivifica. Declare ao Senhor o fogo alto. Fogo alto. Óleo derrama, Senhor, sobre mim. Fogo alto. Óleo derrama, Senhor, sobre mim. Peça ao Senhor, gera, Senhor. Tua santidade, Deus, gera Tua santidade em mim, Senhor, em nós, Senhor. Vamos pedir ao Senhor mais uma vez, fogo alto. Fogo alto. Óleo derrama, Senhor, sobre mim. Gera Tua santidade, Senhor. Gera Tua santidade, Deus, gera Tua santidade em mim, Senhor, em nós, Senhor. Nos santifique na Tua verdade, Senhor. E a Tua verdade, a Tua palavra, Jesus, nos santifique nela, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Nós sabemos, Pai, que sem santidade ninguém verá o Senhor, Pai. Nos santifique
tua palavra, com a tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Abre os nossos olhos para que possamos ver o Senhor, Pai. Senhor, que o teu Espírito que revelou a Pedro possa revelar às pessoas que estão assistindo. Como foi revelado a Pedro, revela os teus filhos, Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Senhor. Revela aos teus filhos, Pai, quem tu és, Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Senhor, revela a nós a respeito de Jesus. Nós queremos te conhecer e prosseguir em conhecer quem tu és, Pai. Aleluia. Aleluia. Tu és o Cristo, Senhor. Aleluia. Graça e paz da parte do Senhor Jesus para os irmãos. Você que está em casa mais uma vez essa noite, você pode glorificar a Deus que você é um escolhido ou uma escolhida do Senhor. E antes de começar, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor possa estar abrindo o seu entendimento, o meu entendimento. Fique em espírito de oração para que Deus possa falar contigo. E nessa noite, querido, o Senhor marcou um encontro conosco. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque muitos queriam ter um encontro com o Senhor Jesus e já não podem mais. Bem-aventurado você e eu que nós temos a oportunidade ainda de nos arrepender, de falar do amor do Senhor, de estar fazendo ainda a vontade do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai, Deus, nesta noite nós estamos aqui, Senhor, que nesta noite seja tirado de nós, meu Pai querido Deus, todo o nosso eu, todo o nosso, Pai amado Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que for de homem, nesta noite o Senhor venha tirar de nós, mas que permaneça o Teu Espírito em nós, e que a Tua palavra, Pai, seja revelada, ó Deus amado, ao coração daqueles que estão ouvindo. Deus, nesta noite, que o Senhor possa realizar milagres, que o Senhor possa abrir os olhos, que o Senhor possa fortalecer, meu Pai, a fé, e que o Senhor possa dar direção àqueles que estão perdidos. Mas assim, Senhor, nesta noite, nós Te glorificamos, porque nós somos bem-aventurados por estarmos na Tua presença. Senhor, o caos lá fora, Pai querido Deus, está grande, mas o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a nossa direção, o Senhor é aquele que cuida de nós. E assim, Pai, nós Te agradecemos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Olha, amados, abra sua Bíblia nessa noite no livro de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Jesus, Ele é tremendamente sábio quando se trata, de orientar os seus discípulos acerca de muitas coisas, porque os discípulos estavam com Jesus, mas eles também estavam assim, não acreditavam em muitas coisas que aconteciam. E Jesus, Ele vem aqui no capítulo 10, do versículo 1, versículo de número 10, Ele vem falando assim. Assim disse Jesus: na verdade vos digo, que aquele que entra pela porta, que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chamam pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante dele, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho,
antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem, senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Amém, amados? Olha, Jesus, na quarta-feira passada aqui, Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. E hoje Jesus está se colocando de novo, né, à sua disposição, à minha disposição. Ele está dizendo para nós que ele é a porta. E Jesus, ele está falando isso porque, na verdade, ele está se colocando à nossa disposição. Ele, assim como ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está se colocando como porta, porque porta, o objetivo da porta é entrar ou sair. Esse é o objetivo da porta. Ninguém faz uma porta que não se possa entrar ou que se possa sair. Mas Jesus está falando aqui nessa noite que ele, de fato, ele está falando aqui nessa noite também que ele é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Jesus está se colocando, querido, numa posição em que ele tem o prazer de nos servir. Ele tem o prazer que nós venhamos confiar a nossa vida a ele. Então ele se coloca como porta, no versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Querido, e nós sabemos muito bem que o nosso Senhor, ele tem falado muito aos nossos corações, quando ele fala Jesus é o bom pastor, ele dizendo, por exemplo, que ele é o bom pastor, porque se existe o bom, também com certeza existe o ruim. E Jesus está se referindo a ele, de fato, como o bom pastor, porque ele tem cuidado, ele tem um apreço pelas suas ovelhas. Você não sabe o quanto você é amado por Deus. Talvez você hoje é um desviado do caminho do Senhor. Talvez você abandonou o Senhor Jesus e a sua palavra, né? Como foi lido aqui nessa noite, né? Quando Jesus deu aquele sermão, né? Muitos dos que estavam ouvindo viraram as costas, porque falou: dura esse discurso, né? E ali naquele momento foi saindo, ficaram apenas os discípulos. E o Senhor Jesus perguntou: e vós também não vão após eles? E Pedro, então, tomando a palavra, disse: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Querido, o amor que Jesus tem por mim e por você é demonstrado através da sua atitude de querer estar perto de nós, de querer estar, né, sendo, aleluia, o nosso pastor. E é gratificante quando alguém quer estar perto da gente, aleluia, e melhor ainda quando este alguém é Jesus. Ele se coloca nesta noite, aleluia, como o bom pastor. O sermão de Jesus a respeito do bom pastor retrata-o como o verdadeiro pastor e governador do seu povo, contrastando
com todos os falsos pastores. Jesus então ali ele está assumindo uma responsabilidade, né? Ele falando para nós que ele é o bom pastor e que através dele nós podemos entrar numa porta e que esta porta nos levará em direção ao objetivo que é a salvação em Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele tinha ali, naquele momento, sobre os seus ombros todo o pecado da humanidade. E quando Jesus ele se refere, né, ele está falando aqui, querido, Jesus não está falando aqui do diabo, ele não está falando aqui de coisas espirituais, mas Jesus está falando de seres humanos, ao qual nós vivemos no meio dos seres humanos. Jesus está falando aqui de homem. Jesus está falando aqui, querido, de homens que praticam a falsidade, inclusive no Evangelho. Onde nós vamos ver na área da nossa vida existe possibilidade de falsificações. E existem também pessoas que eles se passam por pastores, mas eles não são pastores. Porque Jesus falou aqui que o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Foi o que ele fez. Jesus tinha condições de falar isso porque ele sabia o que ele estava falando. Enquanto nós encontramos aí pessoas cruéis no meio do Evangelho, onde pessoas ali, elas estão preocupadas apenas, a pessoa se intitula pastor, mas ele se intitula pastor apenas para levar a vantagem. É disso que Jesus está falando. Querido, cuidado com os falsos pastores, cuidado com os falsos mestres, porque Jesus está se colocando aqui que ele é o verdadeiro pastor. Ele é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. É comum a gente ver aí, né, pessoas querendo ser pastor a todo custo. Mas existe dois tipos de pastores. Existe o pastor chamado, que é aquele que é chamado por Deus. E existe o chamado pastor, aquele que se coloca como pastor, mas ele não tem nada de pastor. Ele não tem um carisma de pastor, ele não tem uma responsabilidade de pastor, ele não tem um compromisso de pastor, mas ele se coloca na condição, porque ser pastor é algo que chama atenção, é algo que é para alguns até lucrativo. Ser pastor, querido, alguém ser pastor, reconhecido como pastor, é questão de honra, é questão de prestígio. E muitos querem esse prestígio, muitos querem esta honra, mas eles não foram chamados para tal coisa. Mas aqueles que são chamados, os verdadeiros pastores chamados, Deus da graça, Deus da sabedoria, Deus dá entendimento, Deus tem misericórdia. Mas aqueles, querido, que não são, é a mesma coisa. Eu não entendo nada de alvenaria, como é que eu vou poder sentar, levantar uma parede? Eu não entendo nada, né, de engenharia, como é que eu vou fazer uma obra de engenharia? E nessa noite, amados, o Senhor Jesus, ele te chama a atenção, que Jesus é o verdadeiro pastor. E nesta noite, ele continua falando através da sua palavra. Nessa noite ele continua falando. Aleluia. Em Isaías 56, capítulo 11, diz assim: estes são cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria.
Este é o chamado pastor. Querido, constantemente a gente vê, certa vez, eu em determinado lugar, eu trabalhava ainda, não que eu não trabalho mais, mas as pessoas têm uma ideia totalmente errônea de cristão e cristianismo, de pastor e pastorado. As pessoas, alguém chegou perto de mim e me perguntou se eu já estava rico por ser cristão, por ser crente. Porque na verdade, querido, as pessoas que não entendem, as pessoas que não têm compromisso com as coisas de Deus, não sabem o fardo que pesa sobre alguém ser pastor, porque você vai ter que dar conta. O pastor ele tem que dar conta da vida das pessoas, de pessoas que inclusive são rebeldes, não querem nada com Deus. Porque quantas pessoas são aconselhadas pelo pastor, mas ele não concorda, não se conforma por ter sido disciplinado, ou por ter sido corrigido, e ele vira as costas e vai embora, faz como fez a multidão com Jesus. E ainda assim, querido, pessoas rebeldes, o pastor tem que dar conta da sua vida, porque é isso que vai acontecer naquele grande dia. Apresentaremos diante do Senhor e Ele nos pedirá conta das almas. Tem pessoas aí brincando com o cristianismo, pastores sem compromisso, como aqui está descrito, como Jesus falou. Em Jeremias também, capítulo 23, versículo 1 ao versículo 4, diz assim: ai dos pastores que destroem, dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel: aos pastores que tomaram conta do meu povo, foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho, e não cuidaram dele, mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Aleluia. Diz assim, versículo 3: eu mesmo reunirei os meus remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Querido, não é apenas minha vista, não é apenas simplesmente a pessoa adquirir um título de pastor, a necessidade de fato de ser um pastor. Porque, querido, as pessoas que estão sob o comando do pastor são pessoas carentes, são pessoas confusas, são pessoas que vieram de pecados, de situações horríveis, casamentos destruídos. Aí, querido, se o pastor não tiver compromisso com a palavra, se ele não tiver compromisso com as pessoas, com o chamado dele, essas pessoas certamente perecerão, porque essas pessoas olham para o pastor, ou deveria olhar para o pastor e ver nele alguém de fato de confiança. E aí nós estamos vendo, querido, muitas pessoas que não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com o resultado. É glorioso a gente ver pessoas que estavam destruídas lá fora, com problemas familiares, e que chegam na igreja, chegam aqui. Hoje a gente vê pessoas já são até casadas, porque de fato houve um apoio. E aí
a pessoa acreditou e a pessoa de fato entendeu que valia a pena permanecer com Jesus. Enquanto em situações aí a gente vê pessoas também decepcionadas com o Evangelho, porque não foi aquilo que ela esperava que fosse. Tem pessoas decepcionadas, tem pessoas que não querem nem saber do Evangelho, porque de fato foram decepcionadas. Elas vieram feridas e saíram muito mais feridas ainda. Esse não é o objetivo de Jesus. Esse não é o objetivo. Quando Jesus fala aqui no versículo 9, eu sou a porta. Jesus estava dizendo, olha, pode vir que eu sou a verdadeira porta. Aqui você vai encontrar conforto. Aqui você vai encontrar proteção. Aqui você vai encontrar o que você precisa para você ir para o céu. Quando Jesus se coloca como porta, o desejo de Jesus é que as pessoas entendam que Ele é porta e entrem por Ele. O que mais Jesus quer, querido? O que mais Jesus quer é conduzir a nossa vida. Às vezes eu olho pessoas dizendo assim, eu sou dono do meu nariz, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, ninguém me manda. Quando eu ouço isso, eu fico triste. Porque um dia também eu falei isso. Mas eu tive a oportunidade de encontrar com Jesus. E hoje, nessa noite, também você tem a oportunidade de encontrar com Jesus. Olha, você às vezes está em casa, e às vezes você está afastado do caminho do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, amados, olha só, não tem jeito mais para o adversário de nossas almas. Mas para você ainda tem jeito, porque no momento em que você dispuser a voltar para Jesus, Jesus também te aceita. Agora, não perca tempo. Jesus está se colocando nesta noite para você no versículo 9, que Ele é a porta. Aí diz assim, quem entrar por meio de Cristo será salvo, isto é, terá vida eterna em abundância. Tudo quanto necessita para ser liberto do pecado, da culpa, da condenação. Jesus é a única porta. Não há salvação senão por Ele. Não existe. Jesus, Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus, Ele continua sendo o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, Ele, aleluia, nessa noite, Ele se coloca também com você como porta. Querido, a porta está aberta. É só você acessar essa porta. Mas o adversário às vezes tem falado para alguém que para você não tem mais jeito, que para você já era, acabou. Querido, nesta noite eu quero dizer para você, mentira do diabo. Porque Jesus, Ele quer você e quer muito. Nesta noite Ele te convida mais uma vez. Nesta noite Ele se coloca à sua disposição mais uma vez. E em Atos capítulo 4, versículo 2 diz assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe. Nesta noite você está sendo bem-aventurado, porque você está ouvindo essa palavra.
Você é um bem-aventurado hoje, você é feliz. Porque muitos gostariam de estar onde você está hoje e não pode. Tem pessoas neste momento, querido, deitado no leito de hospital, contando os dias para ser recolhido, contando os dias para a sua morte. E nem todos professam Jesus como Salvador. Tem pessoas deitadas na cama com câncer, uma doença infalível, com câncer. Tem pessoas com AIDS. Tem pessoa com os dois juntos. Tem pessoas, querido, tetraplégico, deitado numa cama, sendo cuidado pelos outros. Tem pessoas, querido, que eles não têm visão, elas são cegas fisicamente, e daria tudo para poder ver a luz do sol. Tem pessoas que estão nesse exato momento tentando dar cabo da sua própria vida. E nesta noite, eu acredito que você não está com nenhum desses problemas. Você tem a oportunidade nesta noite de se converter o seu coração ao Senhor, ou então de você retornar para Jesus. Você tem a oportunidade nesta noite, querido, de pedir perdão a quem você tem ofendido. Estamos vivendo os nossos últimos dias na terra. Nós não sabemos, antes já era assim, nós não saberíamos se íamos sobreviver ao dia seguinte. Agora então, com essa doença aí que nós não sabemos mesmo, corra enquanto é tempo, peça perdão, abrace e beije a pessoa que você ama e diga: olha, eu te amo. Aproveita essa oportunidade que o Senhor tem te dado. Aproveita, querido. Tem gente deitado aí, né, nos lares, com derrame, sofreu um AVC, e a pessoa não fala, a pessoa não ouve, a pessoa não anda, a pessoa não tem sentido nenhum no seu corpo funcionando. Mas eu tenho certeza que você não está assim. Este mundo não é nosso. Nós estamos aqui de passagem. E Jesus te convida hoje, como bom pastor, para te abraçar. Não olhe para o homem, não olhe para a circunstância. Se você olhar para o homem, você vai ver falhas. Se você olhar para mim, se você olhar para o pastor Márcio, se você olhar para o teu irmão que está do teu lado, você vai ver falhas. Mas se você olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, você não verá falha alguma em Jesus. Crucificaram a Jesus, tentaram acusar Jesus de tudo enquanto era coisa, né? Tentaram acusar Jesus de tudo enquanto é jeito, mas não encontraram uma prova concreta contra Jesus. Jesus foi levado ao tribunal, Jesus foi levado à cruz, morreu, ressuscitou o terceiro dia, mas não provaram a culpa de Jesus, não provaram por que o mataram. Quando ali Jesus bradou que já estava consumado e que houve aquele tremor, né, de terra, né, a terra tremeu, né, houve ali, né, houve trevas. Alguém disse assim: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. E assim, querido,
nesta noite. O Senhor Jesus falou acerca do ladrão. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus, ele disse: eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Jesus, aleluia, não está falando ali, não está falando ali do adversário de nossas almas, quando ele falou do ladrão. O ladrão são esses que indevidamente na casa do Senhor roubam a cena, roubam o louvor do Senhor, rouba ali, rouba ali a fé das almas, rouba ali o sentido da salvação, levando a pessoas para fora da presença do Senhor. Jesus está falando ali, querido, está falando de homem físico, não está falando do espiritual. Jesus está falando de homens como eu, como você. E o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O ladrão, quando ele coloca uma arma na mão, ele não vai para brincar, ele vai para tudo ou nada. Então nós vemos que essas pessoas podem até, como ladrão na casa do Senhor, com certeza está sendo usado não por Deus, está sendo usado com certeza pelo adversário. Mas o Senhor Jesus falou: isso não é desculpa. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Que nesta noite você possa estar entregando a sua vida na mão do Senhor. Que nesta noite você possa estar, aleluia, se reconciliando com o nosso Deus. E assim nós estaremos, aleluia, louvando a Deus. Mas daqui a pouco nós vamos estar orando para encerrar. Você mesmo na sua casa, você pode retornar para Jesus. É simples. É só você confessar com a sua boca: Senhor, eu estou retornando para o Senhor, estou retornando para a tua casa, eu quero a minha vida de volta. E aí estaremos orando por você. E aí o Senhor Jesus com certeza aceitará você de novo. Então, quando estaremos orando, você possa estar, aleluia, voltando para o Senhor Jesus. E assim, que Deus possa estar te abençoando, para que nesse momento, enquanto esse louvor fluir, você possa estar tomando a sua decisão. Isso é uma questão de decisão, só depende de você. estará em vós para sempre.
caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, e que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Quero te amar mais, Senhor. 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 Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, meu Pai amado Deus, por essa rica oportunidade. Deus querido e santo, que o Senhor toma nas tuas mãos aqueles que ouviram nesta noite a tua palavra. Deus querido, que o Senhor venha manifestar o teu poder, o Senhor venha, meu Pai amado Deus, tocá-los, que o Senhor venha, meu Pai amado Deus, em nome de Jesus, introduzir no coração deles a tua palavra. Pai, que nesta noite o Senhor possa derramar a tua unção poderosa sobre todos quanto, ó Deus, têm ouvido a tua palavra, todos quanto têm, ó Deus amado, Senhor, Pai querido santo, ouvido aquilo que o Senhor tem, meu Pai amado Deus, ministrado aos seus corações. Pai, assim nós pedimos ao Senhor a tua graça, que o Senhor possa determinar, Senhor, que nesta noite haja, Pai Santo, amado Deus eterno, a decisão, meu Pai, para aqueles, Pai Santo, amado Deus, que, ó Deus amado, que querem retornar à tua presença. Deus, nós colocamos nas tuas mãos a vida de cada um, Pai. Pedimos ao Senhor que visita as suas dificuldades, os seus problemas, suas lutas, as suas provações, e que a manifestação da tua glória seja real. Nós agradecemos ao Senhor por tudo nesta hora, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.